Bom, nossa aula hoje é sobre membrana, né? Lembrando que a membrana plasmática, ela está presente em todas as células, seja ela célula animal, vegetal. O único organismo que não tem célula que não tem membrana é vírus, tá? Que é um organismo estudado à parte. Então a gente vai falar sobre a estrutura da membrana. Então, como eu falei na aula passada, só para a gente revisar, a membrana plasmática ela só é visualizada em microscópio eletrônico, microscópio óptico, que é o que a gente tem na escola, a gente não enxerga, tá? Porque ela é muito, muito pequena. E ela tem uma característica extremamente importante chamada permeabilidade seletiva, que significa o seguinte: ela tem a capacidade de selecionar o que pode e o que não pode entrar dentro da célula, tá? E aí, nesses processos, o que vai entrar e o que não vai entrar na célula, isso é feito por alguns processos, que a gente chama de transporte passivo, transporte ativo ou endocitose. No transporte passivo, a característica principal é que a célula não gasta energia para isso acontecer, tá? No transporte ativo ela gasta, na endocitose ela também gasta, e a endocitose é um processo que ela vai ter que englobar partículas muito grandes que não conseguem atravessar a membrana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte passivo, tá bom? Dentro do transporte passivo, nós vamos ter dois processos, na verdade três, né? Um que é a difusão e o outro que é a osmose. Então vamos lá. Primeira coisa, transporte passivo não tem gasto de energia, é um processo natural onde as moléculas elas se movimentam da maior concentração para a menor concentração, tá? No caso da difusão. Quando a gente fala em soluto e solvente, vocês sabem o que é isso? O soluto, ele é a parte mais sólida, né? E o solvente é a parte líquida de uma solução, por exemplo. Então, vamos começar falando da difusão. A difusão é o transporte, né? A passagem de partículas, de moléculas muito pequenas, da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso acontece naturalmente. Isso, por exemplo, acontece lá no nosso pulmão. Então, quando a gente respira, o pulmão enche de oxigênio. Aí esse oxigênio está mais concentrado dentro do pulmão do que no sangue. Naturalmente, as moléculas do oxigênio elas vão migrar para o sangue, e as de gás carbônico, que estão mais concentradas no sangue e menor concentração no pulmão, vão fazer o caminho inverso. Isso é chamado trocas gasosas, isso acontece por um processo chamado difusão, tá? Então, essas partículas, elas atravessam a membrana plasmática sem que a membrana impeça, tá? E de uma forma bem natural, tá? Então, o oxigênio passa do pulmão para o sangue, atravessando as membranas de células, e o gás carbônico do sangue para o pulmão, ou do pulmão, desculpa, ao contrário, do pulmão para o sangue. O gás carbônico vai do pulmão para o sangue, né? Porque daí Não, gente, tô falando bobagem. O gás carbônico vai do sangue para o pulmão, porque daí você expira e isso é lançado para fora, tá? E o oxigênio ele vai sair do pulmão e vai para o sangue. Então, sempre um caminho inverso. A gente vai ter uma animação aqui já sobre isso. Na difusão facilitada, algumas partículas precisam de ajuda da membrana. Então, a membrana ela tem uma estrutura onde ela tem proteínas e lipídios na sua composição, e algumas proteínas vão auxiliar a entrada dessas moléculas que precisam entrar na célula. Isso é chamado de difusão facilitada. Deixa eu ver se já está aqui. Eu já queria falar. Aqui, ó. Esse daqui é um exemplo da nossa difusão simples. O que eu estava falando agora que eu confundi na hora de falar, né? Olha só. Eu tenho aqui. Quem está chegando agora, colocar nome e série no chat, por favor. Ó. Pro, Oi?
Desculpa interromper, é que a Ana Júlia do segundo B não vai poder participar da aula porque a mãe dela chamou o moço da internet e aí ela tá sem internet agora. Tá, você fala pra ela que eu vou postar lá no canal do YouTube e ela assiste depois, tá bom? Tá bom. Pessoal, então a difusão simples acontece assim, ó. Eu tenho aqui o vaso sanguíneo, então o nosso pulmão, ele é todo envolvido por uma rede de vasos sanguíneos, tá? Quando a gente respira, o oxigênio vai passar para esse do pulmão, vai passar diretamente aqui para o vaso sanguíneo. O sangue vai carregar esse oxigênio. Quando esse sangue chega próximo do tecido, as moléculas de oxigênio que estão aqui dentro do sangue, elas vão migrar para o tecido, para as células, tá vendo? Ó? Olha as moléculas de oxigênio saindo do vaso sanguíneo, célula do oxigênio saindo do vaso sanguíneo, a célula do gás carbônico que está sendo produzido dentro da célula está saindo da célula e indo para o vaso sanguíneo. Então eles fazem uma troca, né? Por isso chama troca gasosa. O oxigênio vem para a célula, para o tecido aqui, e o gás carbônico vai para o sangue. Isso acontece lá no nosso pulmão o tempo todo, tá? Desculpa. E o sangue, ele vai carregar esse oxigênio, né? Que está vindo do pulmão, ele vai carregar para os tecidos. O gás carbônico ele leva para o pulmão para você expirar. Então eles vão fazendo uma troca. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui, ó, nós temos aqui a estrutura da membrana plasmática. Então, ó, o oxigênio e o gás carbônico têm passagem livre aqui por elas, porque eles são gases. Na difusão simples, a movimentação é principalmente entre gases ou entre íons, aqueles átomos eletricamente carregados. E esses gases e esses íons têm uma movimentação assim, ó. Da onde está mais concentrado vai para onde está menos concentrado. Então, ó, o oxigênio está em maior concentração aqui no capilar sanguíneo e menor concentração na célula. Então, há um movimento natural desses gases, do oxigênio para a célula. O gás carbônico está mais concentrado dentro da célula do que no vaso sanguíneo. Então, ele sai da célula e vai para o vaso sanguíneo. Isso é um movimento natural. A gente pode observar isso. Por exemplo, se a gente abre um vidro de perfume, né? E dependendo do ambiente que você tá, esse perfume se espalha por todo o ambiente, né? Vamos pensar lá na sala de aula. Tô lá na frente, eu abro um perfume bem forte lá na frente. O pessoal do fundo vai acabar sentindo o cheiro. Por quê? Porque os gases, né, que carregam esse aroma do perfume, eles tendem a se espalhar pelo ambiente. Eles tendem a igualar as concentrações. A difusão tem essa função, tentar equilibrar as concentrações, o que está em desequilíbrio. Então, as moléculas desses gases tendem a se equilibrar, a se espalhar pelo ambiente. É o que acontece no nosso organismo. As células vão tentar equilibrar as concentrações, indo da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, a difusão simples é esse o processo e ela acontece, como exemplo, no nosso pulmão, tá? Na difusão facilitada, já é um processo um pouquinho diferente. Veja aqui, pessoal, aqui nós temos a estrutura da membrana plasmática. Ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. São moléculas formadas de lipídios, que é um tipo de uma gordura, e fósforo, né? Então elas têm essa disposição, então essa daqui é uma camada, essa daqui é outra camada. No meio dessas camadas de fosfolipídios, eu tenho proteínas facilitadores, né? Que facilitam, são as proteínas chamadas permeases. Essas proteínas auxiliam a entrada dessas substâncias na célula. Como? Tem algumas moléculas, por exemplo, a glicose, ela não consegue atravessar sozinha, ela precisa de uma certa ajuda. Então, o que que acontece? Essa molécula, dá para ver aqui na animação, espero que todo mundo esteja vendo. Tem a molécula
da glicose aqui fora, que são essas bolinhas pretas. Ela encosta na membrana, a proteína dá um jeito de se arrumar, né? Entre aspas, aí a palavra se arrumar, aqui, ó, e facilita a entrada desta partícula para dentro da célula. Então, aqui onde essa bolinha preta que a glicose está entrando, é o meio da célula, né? E aqui é a membrana e aqui é o meio externo, tá? Isso aqui chama difusão facilitada. A célula não está gastando energia. Essas proteínas são chamadas de carreadoras ou permeases. Eu prefiro o nome permeases, porque ela permite a entrada, ela facilita a entrada das moléculas que não conseguem entrar sozinhas. No entanto, a célula não gasta energia nenhuma para isso acontecer. Então, a diferença da difusão simples e da facilitada é que na difusão facilitada, a palavra facilitada já diz, né? Significa que ela facilita, é uma difusão facilitada, que ajuda, né? Ajudada por alguma coisa. Quem que está ajudando? As proteínas que tem na estrutura da membrana ajudam na entrada dessas moléculas na célula. Alguma dúvida? Não? Vamos em frente. O outro processo, aqui é uma difusão iônica, né? Que nós temos como é que os íons são aqueles átomos eletricamente carregados, né? Elas conseguem atravessar também a membrana plasmática, também por proteínas, só que aqui nós temos canais iônicos, né? Ficam sempre abertos, né? São proteínas que deixam a entrada desses íons mais facilmente. Então, assim, não é em toda a membrana que ocorre a entrada de substâncias, é especificamente nessas regiões onde eu tenho esses canais iônicos. Também é um processo de difusão, tá? Facilitada por proteínas. Essas proteínas auxiliam a entrada desses íons na célula. Vejam aqui, são canais, proteínas que formam uma espécie de canais onde esses íons conseguem atravessar. Todas essas substâncias, elas entram na célula porque a célula precisa delas, né? E elas vêm da onde? Elas vêm da nossa alimentação, principalmente, tá? Então, quando a gente se alimenta, durante a digestão, a glicose, esses átomos, isso daí vai ocorrer a libertação desses átomos. Esses átomos, durante a digestão, eles vão ser liberados, né? E aí isso passa para o sangue leva para os tecidos e aí eles vão entrando conforme a necessidade que a célula vai percebendo, esses canais vão deixando esses íons entrar aqui, tá? Alguns canais têm um controle, né, por estímulo físico ou químico. Então, tem alguns canais iônicos que não ficam abertos o tempo todo, né? De acordo com o que a célula precisa, ela fecha ou abre, tá? Mas isso aí são detalhes que você não precisa. O que eu quero que vocês saibam, qual a diferença entre difusão simples e facilitada, tá? Então, lembrando que a difusão facilitada, ela é uma difusão que tem auxílio das proteínas da membrana, chamadas permeases. Aqui é o outro processo, chamado osmose. Gente, é o seguinte, a membrana plasmática, ela não permite a entrada de tudo na célula, ela tem um controle, por isso que ela tem uma característica chamada permeabilidade seletiva, certo? Então, nós vimos aí a difusão, que os gases e os íons têm uma certa passagem livre, e nós temos uma outra situação onde eu tenho soluções. O que é uma solução? A solução é a mistura de uma substância, de uma solução, né? De uma mistura entre soluto e solvente. Nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, eu tenho 40 gramas de açúcar, 600 ml de água. Quem é o soluto aqui? É o açúcar. O solvente é a água. No outro recipiente, eu tenho 600 ml de água, que é o solvente,
e 80 gramas de açúcar, que é o meu soluto. Quem que tá mais concentrado aí dos dois, gente? Qual dos dois meios é mais concentrado, 1 ou 2? O 2. O 2. Ele tá mais concentrado por quê? O que tem diferente nele? Tem mais Soluto. soluto, que é o açúcar, né? Quando eu tenho Eduarda, né? Eduardo ou Eduardo, não sei. Eu não vi direito. Coloca seu nome e série no chat, por favor. Quando eu tenho maior concentração de soluto, tá? Em relação a uma outra solução, tá? Você chama essa solução de solução hipertônica. Ou seja, uma solução mais concentrada do que essa que está menos concentrada. Por que ela está mais concentrada? Porque ela tem mais soluto do que a outra solução. As duas têm a mesma quantidade de solvente, tá? Então eu pego uma solução mais concentrada, uma solução menos concentrada, coloco no recipiente, separado por um papel chamado papel celofane, acredito que vocês conheçam. Esse papel celofane, ele faz ele tem a mesma atuação da membrana plasmática, a mesma coisa. Então ele é um papel semipermeável, ele permite a passagem de algumas coisas, tá? E aí, olha só, após um certo período, né, dessas soluções, a mais concentrada, que tem 80 gramas de açúcar, que chama hipertônica, e a menos concentrada, que tem menos açúcar, chama hipotônica, serem separadas apenas por esse papel celofane, o que vai acontecer? Droga. Adoro isso. O que está acontecendo, pessoal? Vocês conseguem enxergar? Tá acontecendo alguma coisa? São os íons roubando H2O de um e levando para outro. Quem que tá movimentando? Os íons. Os íons? Sim, por causa da concentração de quando tem um mais e outro menos. Mas quem está sendo movimentado é o H2O, não? Então, aí veja bem, quando a gente fala em concentração, você tinha lá 600 ml de água de cada lado, certo? A mesma quantidade de água, ok? Mas eu tinha mais açúcar na solução 2. A membrana plasmática, no caso aí representado pelo papel celofane, ela não deixa o açúcar passar. Porque eu tenho duas maneiras de equilibrar a concentração dessas soluções. Ou eu tiro o açúcar, que depois que está misturado com a água é mais difícil, ou eu adiciono água, não é isso, gente? Não é assim que a gente faz para diminuir a concentração? Você faz um suco, aí você bota muito açúcar, você bota mais água para diluir um pouco esse açúcar, não é isso? Então, aqui é a mesma coisa. Esse papel celofane aqui, ó, ele tem a função da membrana plasmática. Ele impede a passagem do açúcar, que está mais concentrado do lado B para o lado A, mas ele permite a passagem da água. Então, quando a água passa para cá, deste lado aqui o volume de água vai diminuir e aqui vai aumentar, mas a concentração proporcional vai ficar igual. Então, as duas soluções vão ficar numa concentração igual de soluto, porque eu diluí o açúcar do outro lado. Vocês estão entendendo? Gente, alguma dúvida? Não é tão simples de entender isso, hein? Ó, as duas soluções, quando a concentração se equilibra, elas são chamadas de solução isotônicas. Iso significa igual, tá? Tônica, concentração, igual concentração. Aqui é o processo de osmose. A osmose é a movimentação somente das moléculas de água, da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Vamos ver do começo, ó.
Vejam que aqui eu tinha a mesma quantidade de água, só que na solução B eu tenho 600 ml de água, 80 gramas de açúcar, na verdade. Quando eu coloco isso separados apenas pela membrana plasmática, a água começa a passar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Para quê? Para diluir esse soluto que está aqui, ó. E aí, quando isso acontece, as soluções se tornam isotônicas. Esse é o objetivo da osmose, é diminuir a concentração da onde está mais concentrado. Tá? Então, a osmose é um transporte passivo, onde não há gasto de energia e ocorre apenas a movimentação das moléculas de água, da onde nós temos maior concentração para onde tem menor concentração para onde está maior concentração, porque é só a água que se movimenta. O açúcar ou o sal, ele não passa, a membrana não permite a passagem deles, tá? Para eles entrarem, para o sal e para o açúcar entrar, tem que ser outro processo. Então, pela osmose, eles não entram. Então, a osmose ocorre apenas a movimentação da molécula de água, tá? Tô repetindo aqui para vocês verem que o nível aqui, ó, ele tá subindo, porque a água tá passando aqui do meio 1 para o meio 2. Do meio hipotônico, hipo que significa baixa e tônico concentração, hipertônico, grande concentração, hiper é grande, né? Tônica é concentração. Então, do meio hipotônico para o meio hipertônico, para que se tornem soluções isotônicas, ou seja, com concentrações iguais. Eu diluo aqui a quantidade de açúcar e aí a minha concentração fica igual dos dois lados. Tá claro? Professora, isso só acontece com água ou qualquer solvente? Não entendi. Isso acontece com a água? A movimentação é da água. Uhum. Agora, você tá falando do nosso corpo? Não, isso só acontece com a água ou com qualquer solvente? Tá. Sei lá, se eu usasse álcool no lugar da água. Não, aqui é só água. Na osmose é só água, tá? O álcool é outro processo. Agora, olha só o exemplo, o que acontece com as células, né? Que se elas são colocadas numa solução hipertônica, tal. Então, aqui eu tenho uma hemácia, todo mundo sabe o que é uma hemácia? É um glóbulo vermelho do sangue, certo? Quando eu falo assim, eu tenho uma concentração hipertônica, isso significa que é uma solução que está muito concentrada. Então, vamos supor que seja aqui, ó, nesse recipiente aqui, eu tenho uma água com sal, muito sal. E aí eu vou jogar uma hemácia aqui. Olha o que vai acontecer com a hemácia numa solução muito concentrada. O que aconteceu? Vocês conseguem ver o que está acontecendo? Esperar aparecer o negócio, né? Nem para falar antes. Gente, a tendência é sempre o equilíbrio das concentrações. Não, ela não dissolve. Ela perde água. Porque é assim, ó, quando eu coloco a hemácia dentro da água com sal, o sal do lado de fora, né? Então a concentração onde eu estou colocando, a solução onde eu estou colocando a hemácia é muito alta, a célula não tem ideia que aquilo ali é uma concentração que ela não vai conseguir equilibrar, mas ela vai tentar equilibrar. Como ela vai tentar equilibrar? Ela vai perder água para o ambiente, porque então a água vai se movimentar. A água que tem dentro da hemácia vai se movimentar para fora da hemácia, para tentar equilibrar as concentrações do sal que está dentro da hemácia, né, da quantidade de sal que tem dentro da hemácia. Quando eu falo sal, gente, é maneira genérica de falar. Na verdade, a concentração de uma célula não é medida só pelo sal e pelo açúcar. Tem várias outras coisas dentro da célula que mexem com a sua concentração. Então, vai ocorrer o quê? Uma perda de água, tá?
para o lado de fora para tentar equilibrar. Com isso, com essa perda de água, a célula murcha. Ela murcha até um certo ponto em que ela não tem mais como voltar atrás e acaba morrendo. Quando que isso acontece? Vou dar um exemplo prático para vocês. Já lavaram muita louça ou ficaram muito tempo no banho com sabonete e a ponta dos dedos enrugou? Então, sabe por que enruga? Porque as células que estão mais externas no seu corpo, seriam na ponta dos dedos, tanto da mão quanto do pé, elas não sabem que você está mexendo com sabão, tal. Então, para elas, né? Não que a célula pense, né, gente? Mas a água que tem nessas células das extremidades, elas fazem um movimento de osmose e saem da célula. Para quê? Porque elas estão tentando equilibrar aquele ambiente que para elas naquele momento está sendo prejudicial. Elas precisam equilibrar, então elas murcham, por isso que a ponta dos dedos fica daquele jeitinho lá, tá? Todo enrugadinho. Lógico, depois se você beber água, parar de mexer com sabão, né? Ou sair da piscina, isso volta ao normal, porque o corpo vai reidratar, né? Mas numa situação por exemplo, tem uma outra situação bem interessante. Já aconteceu com vocês comerem alguma coisa muito salgada e ficar bebendo água o dia inteiro? Sim. Tá, então vamos pensar Já sinto. já, né? A gente come lá, sei lá, uma feijoada que erraram no sal, ou um salgadinho que erraram no sal. O que isso vai acontecer? Então a gente vai pensar o seguinte, que aonde está a feijoada, no caso no estômago, eu tô com uma concentração, seria o nosso meio externo, né? O meio externo das células, tá fora da célula, tá muito alto. Mas o que acontece? Quando essa concentração muito alta, as células que estão em volta dessa concentração muito alta vão tentar equilibrar isso e começam a perder água, tá? Para tentar equilibrar a concentração daquele alimento que está muito salgado. Como as células elas chegam num limite, que se ela perder muita água, ela acaba morrendo, ela murcha tanto que ela morre, o nosso cérebro começa a mandar estímulos para que você beba água. Se você beber água, você vai diluir aquele sal que você comeu em excesso, tanto no sangue, quanto no estômago, quanto no intestino, e as células desses órgãos param de perder água. E aí você vai evitar que essas células morram, tá? Então, quando você come alguma coisa muito salgada, a princípio as suas células estão perdendo água para tentar o equilíbrio disso. Aí você bebe água para diluir esse sal que você comeu em excesso, vai beber água muito durante o dia todo. Isso é um estímulo que o cérebro manda para você fazer, para que essa concentração tão alta ela diminua, que você dilua essa concentração de sal, tá? Então, esse é um exemplo mais prático aí da perda, né, de água pelas células. Então, é apenas a água, porque o sal que está do lado de fora, ele não consegue entrar nessa concentração alta dentro da célula. Então, a água tem que se movimentar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Chama-se osmose. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver aqui. Se eu pegar essa hemácia e colocar ela no meio isotônico, quer dizer, igual concentração que tem a hemácia, eu coloco a hemácia lá, que é o glóbulo vermelho, numa solução isotônica, a água vai entrar, mas a água vai sair também. Então, nós vamos ter entrada e saída de água. Não é que não entra ou não sai água. Entra água, mas a mesma quantidade de água que entra, sai. Então, ela não vai acontecer nenhum efeito com essa célula do sangue se as soluções estiverem equilibradas. Porque a tendência é equilibrar as concentrações, ok? Agora, e se eu pegar esta célula e colocar essa hemácia numa solução hipotônica, ou seja, uma solução que está menos concentrada que o meio da célula. Olha o que acontece. Ela está menos concentrada. O que vai acontecer agora? A água vai entrar nessa célula. Olha o tamanho que a célula está ficando. Ela está inchando, ela está recebendo muita água. E isso tudo, gente, tem um limite, né?
o limite é o limite da membrana plasmática. Se entrar muita água na membrana, essa membrana vai arrebentar e a célula vai estourar. Você perde a célula, tá? Porque a tendência, de novo, é o equilíbrio nas concentrações, tanto dentro quanto fora da célula. Como o sal, o açúcar, a concentração geral da célula não pode sair, porque a membrana não permite, devido à sua característica de permeabilidade seletiva, a água vai se movimentar. Ou ela entra, se você colocar a célula numa solução hipotônica, ou ela sai se você colocar numa solução hipertônica. Tem um exemplo prático aqui, ó, de eu colocar numa solução hipotônica. Isso acontece, por exemplo, com os legumes. Quando você tira o legume da planta, ele começa a partir daí, ele já não tem mais comunicação com a planta, ele começa a perder água. Então ele fica mais murchinho, né? Se você quiser recuperar a vitalidade do legume, da batata, da abobrinha, do chuchu, você coloca ele, antes de você fazer, você coloca ele dentro de água por uns 15, 20 minutos, meia hora, dependendo, né, do tamanho do legume, dentro de uma água. O que vai acontecer? As células desses legumes vão deixar a água entrar. Por quê? Porque como essas células perderam água, elas ficaram mais concentradas, a sua concentração interna está muito alta. Para equilibrar isso, a água vai entrar nos legumes e aí eles vão parecer frescos, vão parecer recém-colhidos de uma horta, de uma plantação. É bem legal isso aí, eu faço sempre aqui em casa, acredito que a mãe de vocês também possa fazer, tá? O alface também, quando ele tá murcho, você deixa ele na água um pouco, as células vão absorver, né, essa água, porque elas estão muito concentradas devido à perda de água pela retirada do solo, e ele volta ao patamar de normal, né, de bonito, saudável e tal. Tá bom, gente? Vamos repetir então? Que é a osmose? É a movimentação das moléculas de água, da onde tem menor concentração, vai para onde tem maior concentração. Então, quando eu tenho uma célula animal e coloco ela numa concentração alta, hipertônica, ela está baixa concentração, a célula está tá com baixa concentração, e o meio externo tá hiper, tá bem concentrado. A célula perde água e murcha, tá? Ela vai murchar, tem um limite para isso, se ela não consegue equilibrar essa perda de água, ela acaba murchando ao ponto de morrer, né? Se eu pegar a célula e colocar no meio isotônico, não vai acontecer nada, porque as concentrações, não é que não vai acontecer nada, não vai murchar, não vai nada disso, né? A água, ela entra e sai da célula na mesma proporção, porque as concentrações estão equilibradas, por isso a solução chama-se isotônica. Agora, se eu colocar uma célula numa solução com concentração mais baixa, uma solução hipotônica, a água entra, então do lado de fora eu tenho uma solução de baixa concentração, a célula por sua vez está muito concentrada, tem muito soluto aqui. Você pode pensar, para ser mais fácil, vamos imaginar, não é isso só, tá, gente? Mas vamos imaginar que dentro da célula tem muito sal, muito açúcar. Então, para equilibrar a concentração dentro da célula, a água entra. A água vai entrar, até que essa célula arrebente. Ela estoure, tá? Porque a membrana plasmática ela tem um limite, né? Então, ultrapassando esse limite, a membrana arrebenta e a hemácia vai quebrar. No caso aqui, eu tô falando de hemácia porque é o exemplo que eles deram, né? Que é a célula do sangue, tá? Então, ela tem a membrana plasmática, ela tem um limite de elasticidade, ela vai até o seu limite e depois ela arrebenta. E o rompimento da hemácia é chamado de hemólise. Hemo é sangue, lise é quebra. Então, é a quebra da molécula de sangue, tá? Alguma dúvida?
Não. Isso é o que ficou na célula animal. Agora, e na célula vegetal, né? Que é o que eu estava falando lá da célula vegetal, dos legumes, do alface, enfim. Olha só, a célula vegetal é um pouco diferente. Por quê? Porque além da membrana plasmática, que está aqui do lado de dentro, ela tem a parede celular. A parede celular, ela dá mais resistência para a célula vegetal. Além do que, dentro da célula vegetal, tem uma bolsa chamada vacúolo, que é o que controla a quantidade de água dentro da célula, tá? Então, é uma bolsa que vai armazenar ou vai perder a água, dependendo da necessidade. Então, olha só, a osmose em célula vegetal, ela tem uma situação um pouquinho diferente, tá bom? Vamos ver aqui. Quando eu coloco essa célula vegetal é tudo isso aqui. Então, ela tem a parede celular, e aqui dentro eu tenho a membrana plasmática, aqui está o núcleo, e aqui eu tenho o vacúolo. Se eu colocar ela num meio hipotônico, quer dizer, a célula está mais concentrada do que o meio onde ela está, tá? Então, eu vou pegar essa célula e vou colocar ela no meio hipotônico. O que vai acontecer? A água vai entrar na célula. Olha o tamanho que o vacúolo ficou. Ele vai inchar. Então, a gente diz que isso daqui é uma célula túrgida. Túrgida significa cheia, né? O volume de água está aumentado dentro da célula, ela vai inchar, né? E a membrana plasmática vai encostar na parede celular, mas ela não vai arrebentar, porque a parede celular ela tem uma elasticidade um pouco maior. Então, repetindo, na célula vegetal, a célula vegetal, mesmo quando eu coloco esta célula num meio hipotônico, ela não arrebenta. Por quê? Por causa da existência da parede celular, que tem uma elasticidade, uma resistência maior do que a membrana plasmática. O que vai acontecer? Como o meio do lado de fora está menos concentrado que o meio do lado de dentro, a célula vai receber a água vai entrar de todos os lados aqui, e essa água vai ficar dentro do vacúolo, acumulando essa água aqui dentro, tá? Então, a célula vai ficar túrgida, mas ela não arrebenta. Isso é na célula vegetal. O contrário, se eu colocar essa célula no meio hipertônico, o que é um meio hipertônico? Gente, vocês não podem esquecer, tá? O que é hipo e isotônico. Então, de novo, hipertônico é uma solução, é um meio mais concentrado, hipotônico é um meio menos concentrado, e isotônico é quando as concentrações estão iguais. Então, aqui é o seguinte, eu coloco essa célula. Vocês estão vendo o desenho aí, né? A célula tá sempre. Tô compartilhando a tela, né, gente? Vocês estão vendo a animação? Sim, Pro. Ah, tá. Tá bom. Então, se eu colocar essa célula no meio hipertônico, quando ela está muito concentrada, o que vai acontecer? Ela vai tentar equilibrar a situação do lado de fora dela. Então, ela vai perder água. A água vai sair dessa célula. Ela perde água, tá? E aí ela vai murchar também. Olha só, a parede da membrana plasmática, ela vai descolar da parede celular e vai ficar nessa situação. Isso aqui é o que a gente chama de célula plasmolizada, porque a osmose nas células vegetais chama-se plasmólise, tá? Plasmólise, que é a entrada ou a saída de água na célula. Então, quando ela está no meio hipertônico, ela está plasmolizada, ela perdeu água tanto, que a membrana plasmática descolou da parede celular. Tem um processo de reversão, tem um limite, tá, gente? Cada célula vai... Se ela perder muita água, ela não vai voltar mais, mesmo que você coloque ela num lugar que tem bastante água, ela não volta porque a célula acaba morrendo, ela não consegue mais recuperar isso daí, tá? Então, plasmolizada é quando a célula perde água, tá bom? Ela perdeu água.
Desplasmolizada é quando a célula ganha água, quando ela incha, ela fica assim, ó, ela fica túrgida. Então ela ganhou a água e ela vai ficar cheia, né, com volume de água bem alto. Tá bom? Mas é o mesmo, é o processo de osmose, movimentação de água, da onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Então, aqui no caso, o lado de fora está mais concentrado que o lado de dentro, a célula perde água e vai ficando plasmolizada, ela vai ficando murcha, a parede celular descola da membrana plasmática, tá? Então ela fica nessa situação. Essa aqui é uma imagem de uma célula plasmolizada, tá? Perdeu muita água, a membrana plasmática soltou da parede celular. Isso daqui... Aqui não precisa. Olha, aqui nós temos um exercício. A gente poderia usar esse exercício. Ô, Pro, Oi. eu vou fazer uma pergunta. Quando a célula é animal e ela ganha mais água, ela explode, não chega a explodir? Sim, ela arrebenta. Ah, tá. Tá, então quando ela ganha água, é nessa situação aqui, né? Você coloca a célula numa solução hipotônica. Isso é uma célula animal. Ela ganha, ela vai inchando, inchando, inchando e ela estoura. Isso é na célula animal. Na célula vegetal, ela não estoura. Por quê? Por que ela não estoura? Porque ela tem a parede celular. Então, a parede celular não deixa a célula... Olha, aqui tem a parede celular. Então, por mais que ela inche, ela não vai estourar. Tá? E o vacúolo também vai controlar. Ele começa a tirar um pouco, quando está no limite, ele começa a eliminar um pouco dessa água que entrou demais. Então, a célula vegetal tem uma certa resistência em relação à célula animal. Na célula animal, se ela receber muita água, ela vai estourar sim, né? Que é o que a gente vê aqui quando você coloca essa célula no meio menos concentrado que ela. Ela está mais concentrada, aí ela vai ganhar água, muita água, e ela estoura assim, tá bom? Vamos ver o exercício que nós temos aqui, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem responder. Ó, a porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em 3 grupos. Foram preparadas 3 soluções, identificadas por X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. Então, eles fizeram uma solução salina, que é a água com sal, tá? Fizeram 3 soluções, X, Y, Z, água e sal. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Para cada solução, acompanhou-se ao longo do tempo o volume de um glóbulo vermelho, como o gráfico mostra. Então, vamos, antes de ver as alternativas, analisar o gráfico, tá? Na solução Z, o volume da célula sanguínea, ela diminuiu. Quando colocado aqui na solução Z, o volume da célula do sangue diminuiu. Na solução Y ficou igual e na solução X ela aumentou. Vocês entenderam? X, Y e Z são as concentrações, tá? Concentração. Quando eu coloco a célula aqui na solução Z, o volume da célula diminui. Na Y, o volume fica igual, não acontece nada com ela. E na solução X, o volume aumenta. Então, vamos ver aqui com base nos resultados o que é correto afirmar. A porcentagem de massa de sal na solução Z é menor do que 0,9%? Gente, olha só. Porcentagem de massa de sais no sangue é 0,9.
O Z tem menos que 0,9? Não. Se ele tivesse menos que 0,9, ele estaria hipotônico, não é isso, gente? O meio de fora estaria hipotônico, não é isso? Não é isso que está acontecendo. A porcentagem de massa do sal é maior na solução Y do que na solução X? Ela é maior? Não, porque ela está igual, né? O volume não aumentou, não é isso? Sim. Todo mundo está entendendo o exercício? Isso. Prestem atenção, hein? Ó, exercício de vestibular. Sim, pro. Tá. A solução Y e a água destilada são isotônicas. O que é uma água destilada? É uma água que não tem íons, né? Uhum. Será que eu posso afirmar isso? Elas são isotônicas? A solução Y é isotônica, a água destilada é isotônica? Vamos ler o resto. A solução X e o sangue são isotônicos. Não são, né, gente? Olha o que aconteceu aqui com o volume. Iso é igual, né? Então não pode, certo? A adição de mais sal na solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas. Depende, ele não fala qual é a quantidade. Qual alternativa vocês acham que é a correta? A C? A C? Vamos ver? Todo mundo concorda? C? Alguém? Bom, a gente já falou que não é, né? E nem a B, não é isso? Então nós estamos entre C, D e E, certo? Vamos ver? Cadê a resposta? Oxi! A porcentagem em massa do sal é maior na solução Y do que na solução X. Não tá errado isso aqui. Tá errado. Que estranho. Pro, é porque tá comparando a Y com a X. Então, mas a solução Y ela Então, é isotônica. E a solução X é hipotônica, não é? Verdade. Tá comparando a solução. Agora faz A sentido. concentração de sal, verdade, tem razão, perdão. A solução X tem mais sal do que a solução Y. A solução Y está equilibrado com o 0,9, mas a X tem mais sal, por isso que tem mais ou menos. Não, tem menos sal, por isso que a célula aumentou de volume. Tem razão, é a B mesmo. Me perdoem aí pelo erro, que até eu me confundi, tá vendo? Tem que prestar bem atenção nos detalhes, né? A célula do sangue é 0,9. Então, se coloca aqui a célula do sangue na solução Y e fica igual, o volume da célula fica igual, então quer dizer que a concentração da solução Y e da célula do sangue é a mesma, né? Tem o mesmo 0,9%. Agora, na solução X, o volume de água dentro da célula aumentou, ela ficou maior. Isso significa que dentro da célula estava... O que estava? Mais concentrado que do lado de fora. Então, quer dizer que a solução X tem maior concentração de sal do que a Y. Tá bom, pessoal? Tá bom. Sobre o transporte passivo, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos só rever? Transporte passivo não tem gasto de energia, tá? Nós temos 3 processos dentro do transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. O que é a difusão simples? É a movimentação das moléculas da onde tem menor concentração para onde nós temos maior... Não, ao contrário. Da onde tem mais concentração para onde tem menos concentração, tá? O exemplo aqui, nós temos a troca gasosa que acontece no nosso corpo, oxigênio e gás carbônico. Então, o oxigênio vai da onde está mais concentrado, no caso, o pulmão, para o sangue que está menos concentrado. A difusão facilitada também não gasta energia e é um processo em que as moléculas passam
pela membrana com a ajuda das proteínas permeases, tá? Então, as proteínas permeases, elas vão ajudar a entrada dessas soluções que não conseguem atravessar a membrana sozinha. Isso é a difusão facilitada. E na osmose é a movimentação de água, da onde tem menos, né, do meio hipotônico, para o meio hipertônico, ou seja, para o meio mais concentrado, tá? Então, da onde está menos concentrado, vai para onde está mais concentrado. Quem que vai? Só a água, tá? Isso são processos passivos, é assim que a célula deixa entrar ou não a água e as substâncias dentro da célula. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje é só.